Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Mozart Morales, eu trabalho já há 5, 6 anos em um cursinho pré-vestibular e hoje eu estou aqui para ajudar vocês com a parte de física. Dependendo dos comentários da galera, eu vou mudando os tópicos, fazendo um pouco de matemática, fazendo um pouco de física, depende de como vocês vão dando feedback. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aí é a única dúvida boba é aquela que vocês não perguntam. Então, por favor, fiquem tranquilos em perguntar qualquer coisa, referente à matéria, claro, a qualquer momento. E na aula de vocês também, se vocês estão lá tendo aula com qualquer professor que seja, o professor falou alguma coisa que vocês não entenderam, levanta a mão, pergunta para eles, não leva para casa não, fica mais tranquilo, o professor também gosta, tá? E você esclarece tudo na hora da aula, bem mais fácil, bem mais tranquilo e ajuda vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar aqui falando um pouquinho da dinâmica da aula. Hoje eu preparei o seguinte: a gente vai começar com natureza da matéria, depois falar um pouquinho da teoria da atômica dentro da natureza da matéria, para entender um pouquinho melhor e conseguir para a eletrostática, falando dos princípios da eletrostática e dos processos de eletrização. Com isso, a gente consegue caminhar para a lei de Coulomb, força elétrica, e juntar com campo elétrico, definição e o vetor campo elétrico. Tudo isso vai ser muito produtivo para a gente entender como um geral esse começo, e isso vai ajudar a gente para a próxima parte, que vai ser a eletrodinâmica. Então a gente vai conseguir, com esses princípios todos bem conectados, ir para o tópico seguinte. Então prestem bastante atenção, qualquer dúvida, fale aí com a gente. Valeu! E para começo, a natureza da matéria. Isso aqui vocês normalmente veem em química, então vou passar rapidamente, mas para a gente usar os principais princípios e continuar da sequência aí ao nosso tema central. Começamos com Dalton, que foi o primeiro a dar a ideia de átomo, falou que eles seriam indivisíveis e deu esse modelo, a bola de bilhar. Ele também falou que se tivessem propriedades iguais, eles seriam chamados, né, de elementos iguais. Então ele classificou eles, checa as propriedades, se for igual, são os mesmos elementos. Depois o Thomson, ele tentou resolver um pouquinho esse problema de algumas irregularidades do Dalton. E quando ele fez experimentos de raios catódicos, bombardeou a partícula alfa e viu que ela chegando num local, ela desviava para a placa, para cima ou para baixo, ou passava reto. Então ele concluiu que, na verdade, o átomo ele não era indivisível. Ele tinha duas partes, uma região superpositiva, que seria o pudim como um todo, e as cargas seriam as passas encrostadas nesse nosso pudim. Então olha que bacana. Ele falou para a gente quebrando aquela ideia do Dalton, que seria indivisível, e mudou um pouquinho, mostrando que tem carga positiva e a parte negativa, dizendo que existe um equilíbrio elétrico entre essas cargas, e aí o átomo como um todo é neutro, em formas gerais, tá? Não vamos entrar em detalhe, com certeza tem mais coisas aqui para a gente explorar, mas esse seria o basicão. Depois o Rutherford fez uma experiência da lâmina de ouro. Pegou uma lâmina de ouro e também bombardeou ela. Mas aí ele viu que quando as partículas que ele bombardeou essa lâmina de ouro, a maioria passava reto, mas algumas desviavam, bem poucas, e outras voltavam, batiam e voltavam para onde ele tinha atirado. Então ele passou a pensar, bom, eu acho que na verdade o átomo, tudo bem, ele tem dois carinhas lá, os positivos e os negativos, mas são regiões bem diferentes. Se fosse um pudim, todos iam bater nas particulonas positivas e iam voltar, ou se interagir com ela. Mas como muitos nem faziam nada, só passavam reto, ele falou, pô, tranquilo, a gente tem duas regiões, o núcleo bem pequenininho e a gente tem a nossa eletrosfera, onde ficariam os elétrons, e no nosso núcleo seria um núcleo positivo. Então, ficou um pouquinho mais palpável, ele também confirmou as duas cargas, mas ele deixou claro onde ficaria, e essa região eletrosfera aí, o nome que ele deu para isso. Depois dele, para reforçar e arrumar algumas coisinhas, a principal coisinha seria, se eles ficassem girando ao redor desse cara positivo, eles seriam atraídos e iam se chocar. Então veio o Bohr e falou de órbitas, talvez não circulares, mas com camadas. E cada camada confinava elétrons, dado uma energia que esses elétrons tinham. À medida que esse átomo como um todo recebia energia, esses elétrons saltavam de camada e quando eles voltassem para a camada de origem, eles liberariam luz ou energia.
Então esse é um resumão de todos esses caras para a gente. Agora, pulando um pouquinho, continuando a natureza da matéria, a gente pode construir esse quadro comparativo de partículas, massa, carga e local. Para partículas, sempre que a gente vê aqui em qualquer aula uma bolinha azul com símbolo mais dentro dela, a gente vai estar falando de prótons. Se a gente tiver algo cinza, nêutrons, e se a gente tiver uma bolinha com um sinalzinho negativo dentro, a gente vai estar falando de elétrons. As massas, a carga e o local estão representadas aí, só uma ressalva. Para carga, a gente sempre vai ter que lembrar da carga elementar, que é o Ezinho minúsculo, e ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Se ele for positivo, a gente vai falar que é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se ele for negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí a gente consegue classificar os corpos em 3 formatos. O primeiro, chamado corpo neutro, quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Já no caso que ele tenha mais cargas positivas do que negativas, a gente chama ele de corpo positivo. E no caso de mais cargas negativas do que positivas, corpo negativo. Então, bem tranquilo. Aí vale uma ressalva, que é a quantização da carga. Não tem como a gente ter meio elétron, pelo menos no nosso mundo aí, que a gente quer uma coisa mais superficial de tudo. Então, para a gente, sempre a gente vai ter múltiplos inteiros, ou seja, um corpo vai ter uma carga quisão dada por mais ou menos um número inteiro de partículas vezes a carga elementar dessa partícula. Se ela for positiva, mais. Se ela for negativa, menos. Bem tranquilo essa parte. Dá para a gente já ir para a parte de eletrostática. Agora, na parte eletrostática, basicamente é o estudo da interação entre cargas elétricas em corpos carregados ou neutros. A gente vai seguir 2 princípios: atração e repulsão, conservação das cargas. Na parte de atração e repulsão, a gente vê aqui que cargas de sinais opostos se atraem, de sinais iguais se repelem, tanto positivo quanto negativo. Na parte de conservação das cargas, o que a gente tem que entender é a questão do somatório algébrico. Ele leva em conta os sinais positivos ou negativos. Esse somatório se mantém constante. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente tem uma carguinha de menos 2Q, uma de mais 5Q e uma neutra de 0Q. A carga inicial, se a gente fizer a soma algébrica, ou seja, usando os sinais mais e menos, dá 3Q. Significa que, independente da alteração que a gente faça, a gente vai ter no final mais 3Q de novo. Então, no nosso exemplo, a gente fez algumas mudanças. A gente tem uma carga com mais 2Q, uma carga com mais 3Q e uma com menos 2Q. Se a gente soma tudo de novo, uma soma algébrica, a gente vê que a carga final é novamente mais 3Q. Então, a gente respeita a conservação das cargas. Tranquilo? Vamos para o próximo tópico agora, que é processos de eletrização. Então, agora, pessoal, processo de eletrostática. Processo de eletrização por atrito, contato e indução. Primeiro deles, o atrito. Vamos pegar vidro e seda e vamos ver que antes eles eram neutros. E a gente faz o atrito entre os dois. A gente aproxima o vidro e atrita. As partículas negativas vão ir para o cara que mais quer receber esses elétrons. Então, ao final, a gente vê como características sinais opostos, carga em módulo igual, e quem define para onde vai é a série triboelétrica. Essa série, ela me mostra aqui vários elementos, vidro, mica, lã, seda, e aqueles que estão mais acima da série tendem a ficar mais positivos, ceder elétrons. Então, no nosso exemplo, vidro está mais acima de seda, o vidro fica positivo, a seda negativa. Isso vale para qualquer elemento dessa série. Se o exercício perguntar da série, ele vai fornecer para vocês. O que ele não vai falar é que quem está mais acima tende a ficar positivo e quem está mais abaixo tende a ficar negativo. Agora vamos para o contato. No contato, pessoal, a gente tem uma situação antes, que é a esferinha A com carga mais 8Q, a esferinha B com carga menos 4Q. Então, utilizando o nosso princípio, a soma das cargas algébrica é mais 4. Durante o processo, a gente encosta uma na outra. Isso significa que as cargas positivas se anulam com a negativa, restando 4 positivinhas lá para a gente. Depois a gente separa essas duas. E olha o que acontece. Ambas ficam com carga igual mais 2Q.
Isso ocorre, claro, porque as duas são do mesmo tamanho, mesmo elemento e tudo mais. Então, para esses tipos que a gente citou, específicos, né, de mesmo elemento, mesmo raio e tudo, as características finais são sinais iguais, carga igual, mais 2Q mais 2Q, e a soma das cargas dividida pelo número de esferas envolvidas sempre vai me dar a carga final delas. Então, se nesse exemplo eu tivesse 4 carguinhas, ao somar todas elas, a soma das cargas seria mais 4. Ao separar as 4, cada uma ficava com mais um Q. Agora a gente pode ir para a indução. Olha, nosso indutor, ele é positivo e tem a nossa carguinha neutra. A gente aproxima o indutor, todas as carguinhas negativas vão tentar se aproximar desse indutor, porque ele é positivo. As positivas, por contrário, vão se afastar dele. Então, como que esse processo realmente dá certo? Primeiro a gente faz isso, aproxima, as carguinhas negativas ficam perto dele, polarizamos a nossa carga, e aí a gente conecta eles à Terra. Quando a gente faz isso, a Terra e a nossa esfera viram um corpo só, que observa um indutor muito positivo e todos os elétrons tentam ir o mais próximo possível desse indutor. Então olha que legal, a Terra envia elétrons para ele e no final a gente corta esse fio Terra e observa o quê? A nossa esferinha ficou negativa. Então a primeira coisa a ver aqui como característica é que ao final do processo de ionização por indução, a gente conecta no Terra, corta o Terra, a gente tem sinais opostos, carga variável, depende de quanto tempo eu deixei esse Terra ligado, porque aí pode subir vários elétrons. E uma coisa, se o indutor fosse negativo, o que ia acontecer? As cargas positivas iam tentar chegar perto desse indutor. Então as negativas iriam o mais longe possível. E se eu ligo a Terra, o mais longe possível é na Terra. Então os elétrons começariam a descer e novamente a nossa esferinha ficaria positiva, o indutor negativo, ou seja, sempre sinais opostos. Indução, lembre, sinais opostos. Agora, pessoal, vamos para a lei de Coulomb. Basicamente, ela vai ajudar a gente a compreender que as forças entre duas partículas eletrizadas possuem intensidade iguais e são sempre na direção do segmento de reta que as une. Beleza? O módulo é dado por isso. É força elétrica igual constante casão, módulo de uma carga vezes módulo da outra, dividido pela distância ao quadrado. Onde esse casão é uma constante que a gente pode calcular por essa formulinha que também está aí. Agora vamos aos 3 casos possíveis. O primeiro dele, cargas iguais se atraem, cargas opostas se afastam, cargas opostas também se afastam, independente de serem positivas ou negativas. E ambas têm a força elétrica calculada como a gente mostrou ali em cima. Agora a gente pode ir para o campo elétrico. Basicamente, o campo elétrico, a gente pode ver aqui uma cargona positiva e uma negativa. A cargona positiva gera ao redor dela campos saindo ou sainte. A negativa, campos entrando ou entrantes. E caso apareça uma carga de prova nessa região, como a gente pode ver aqui, aparece uma força, no caso que ela seja positiva. Na cargona positiva, força de repulsão. No caso da carga positiva, na cargona negativa, força de atração. No caso da carguinha negativa, numa cargona positiva, força de atração, e no cargo de uma carguinha negativa numa cargona negativa, repulsão. A gente consegue então ver o seguinte: as carguinhas de prova positivas, essas pequenininhas, sempre que colocadas em uma região que exista campo elétrico, a força sempre vai seguir a linha do campo. Então veja no primeiro exemplo, positivo com positivo. Força de repulsão para a direita, horizontal. O campo na cargona negativa, direita e horizontal. Então ficou a mesma coisa. No caso da negativa, é sempre o oposto. Veja no nosso primeiro exemplo e no nosso segundo exemplo. Tranquilo? Então a gente, como característica, tem o seguinte: a carga geradora positiva e carga de prova positiva, força e campo mesma direção e sentido. Carga geradora positiva e carga de prova negativa, força e campo mesma direção, mas sentidos opostos. Carga geradora negativa e carga de prova positiva, força e campo mesma direção e sentido. Carga geradora negativa e carga de prova negativa, força e campo mesma direção, mas sentidos opostos. Beleza? Agora a gente vai para alguns exercícios para fixar tudo isso. Vamos lá, pessoal. Agora para a parte de exercícios, meio rapidinho aqui, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, da FATEC, ele fala assim: tem uma carga X, uma carga Y e uma carga Z. A carga X está com mais 2 coulombs de carga.
a carga Y menos 4 coulomb e a carga Z neutra. Inicialmente, ele faz o contato da carga X com a carga Z. O que a gente espera que aconteça? A gente faz a soma algébrica das cargas, mais 2 coulomb, divide pelo número de cargas envolvidas, 2, e cada uma fica com 1 coulomb. Então agora a carguinha X ficou com 1 coulomb, a Z com 1 coulomb. O próximo contato é de Z com Y. Então a Z que tem 1 coulomb com a Y menos 4, a gente faz a soma algébrica, menos 3 coulomb, divide pelo número de carguinhas, 2, cada uma fica com menos 3 meios. E olha o que acontece no final, então, carga X, 1 coulomb, Y, menos 3 meios, Z, menos 3 meios. Beleza? Segundo exercício, pessoal, duas cargas elétricas pontiforme, Q1 igual a Q e Q2 igual a Q também, as duas são positivas com valor Qzão, separadas por uma distância de 1 metro. E a força elétrica ele já contou pra gente, vale 90 newtons. Primeira questão, qual o valor da carga Q1 e Q2? E elas vão ter uma força de atração ou repulsão? Então, a gente começa usando nossa formulinha, força elétrica K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, substitui os valores dados, força 90, constante Kzão 9 vezes 10 a nona, carga 1 e carga 2 e a distância ao quadrado. Fazendo isso, a gente consegue simplificar o 90 com 9 dá 10, passa o 10 a nona dividindo, e aí extrai a raiz de todo mundo, ficando Q ao quadrado igual a 1 sobre 10 à oitava, raiz quadrada de Q ao quadrado Q, de 1, 1, de 10 à oitava, 10 à quarta, dando como resposta final, carga Qzão 10 a menos 4. Vale lembrar que as duas são iguais, então as duas são positivas com o valor 10 a menos 4. Se as duas são positivas, a gente tem uma força de repulsão, pessoal. Tranquilo esse item? Vamos para um item bônus desse. E caso a gente dobre a distância, o que acontece com a força? Lembra sempre do seguinte, pessoal. Se a gente dobrou a distância, esse carinha aqui embaixo também vai ser elevado ao quadrado. Então vai aparecer um 4D ao quadrado. Mas olha esse cara rosa que eu circulei aqui. K, Qzão e D ao quadrado. Ele não é exatamente a nossa força. Então, basicamente, toda vez que a gente dobrar a distância, a força vai ser dividida pelo quadrado do valor que a gente multiplicou a nossa distância. No caso, a gente multiplicou por 2, força dividido por 2 ao quadrado, 4. Então, a nossa força, 90 por 4, 22,5. Tranquilo? Próxima questão aí, pessoal, a parte de eletrização por atrito. Imagina que você tem uma blusa e uma pedra, alguma coisa do tipo, e faz o atrito das duas. No final, eu te falo, a pedrinha ficou com menos 1,6 microcoulomb. Só vamos anotar aqui para quem esqueceu, micro 10 a menos 6. E aí, como é atrito, lembra que ao final as cargas ficam sempre em módulos iguais. Então, se a rosinha ficou com menos 1,6 microcoulomb, a camiseta ficou com mais 1,6 microcoulomb. Então, sempre esses dois valores têm que ser iguais. Só o módulo, só o sinal que muda, beleza? Então, a primeira resposta é isso. Qual é a carga da camiseta após esse contato? É igual ao do outro, só com o sinal trocado. E qual o número de elétrons da pedra? Bom, a gente vai usar essa formulinha, Q igual a N vezes Z. A pedra tem menos 1,6 microcoulomb. N é o que a gente quer. Carga elementar, como são elétrons, menos 1,6 vezes 10 a menos 9. Passa todo esse cara dividindo, corta esse 1,6 com esse 1,6, sobe o 10 a menos 19, total de 10 elevado a 13 elétrons. Tranquilo? Vamos agora para um bônus aqui da FUVEST. Então vamos ler rapidão. Quando se aproxima um bastão B eletrizado positivamente de uma esfera metálica isolada e neutra, observa-se. Tem um bastão lá e a gente vê aquela polarização que a gente falou no vídeo ali agora há pouco. Um lado negativo, todas as carguinhas negativas ficam o mais próximo possível dele, e as positivas o mais longe. E aí ele dá 3 pontos pra gente, que pra gente não faz diferença nenhuma, porque ela é neutra. Mesmo polarizada, ela ainda é neutra. Então os pontos, tanto faz aonde ele vai colocar. Aí ele fala assim, a esfera é conectada ao terra. Indicado por uma setinha, o sentido do fluxo dos elétrons, e positivo, negativo e neutro, o sinal da carga final, ou seja, dessa bolinha, após eu conectar no terra, qual que é a alternativa correta? Então vamos lá, pessoal. Quando eu conecto, independente de onde, a terra vira o mesmo corpo do que essa esfera.
Então, todos os elétrons da Terra e dessa esfera vão tentar ficar o mais próximos possível. Então, o que é de eu esperar que aconteça? Os elétrons da Terra comecem a subir nessa esfera e vão chegando mais nessa região. Então, lembra, se ela estava neutra antes, se subiu pelo menos um, ela vai ficar como depois? Negativa. Então, vamos ver se pode ser a primeira? Elétrons descem? Não, os elétrons sobem. Não também, não também e não também. Restando só aí para a gente. Os elétrons sobem e ela fica negativa no fim. Tranquilo? Esses foram os exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Comentários, sugestões, próximas aulas, fiquem livres para pedir. Abraço, pessoal.